Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. E senhores, o vídeo de hoje é uma aula sobre realidade virtual. Vocês podem ver que eu estou mais ajeitado hoje, né? Estou até com o meu óculos de professor, pois hoje não é o outro Hatak, nem o Bruno Hatak. Hoje, vocês podem me chamar de Professor Hatak. Na aula de hoje eu gostaria de ensinar para os senhores um pouco mais sobre realidade virtual. Algumas dessas coisas eu expliquei ao longo do tempo, ao longo da minha carreira na internet, mas eu queria juntar todas essas informações, as informações mais importantes e ao mesmo tempo mais básicas para passar para vocês. Então não se preocupe que não vai ser um vídeo maçante onde eu vou explicar cada detalhezinho de cada componentezinho, mas vou explicar de uma forma geral para que você entenda de uma vez por todas o que é essa tecnologia e como que ela existe exatamente. Porque quando você olha para um VR você pensa, é só uma tela, eu prefiro ter dois monitores gigantes do que um VR, porque é basicamente a mesma coisa. E não é bem assim. Antes da gente entrar na nossa aula, a primeira coisa que eu queria pedir é que o Juninho calasse a boca, porque esse moleque tá desde o começo da aula conversando com a Bianca, que já tá reprovada, e o Juninho tá a pé de reprovar. Então se os dois não calar a boca agora, vão os dois pra diretoria. E a segunda coisa que vocês deveriam saber é que a realidade virtual não é a mesma coisa de colocar uma tela na sua cara. A realidade virtual é algo imersivo. A realidade virtual, você bota um headset na sua cara e usa controles na qual permite você se inserir em um ambiente 3D. Você se inserir e interagir com aquele ambiente. Então você pode se aproximar e se distanciar. Você pode olhar para todos os lados, para cima, para baixo. Usando os controles você pode interagir com o ambiente. Então você pode, tipo, pegar um objeto, olhar mais de perto, rotacionar esse objeto. Tudo isso você pode fazer. Então não é a mesma coisa de ter um PC potente e dois monitores gigantes. Dado esse contexto e agora que o Juninho calou a boca e a Bianca está chorando, a gente pode começar a nossa aula no querido programa Obsidian, que eu usei na aula dos ursos. Esse vídeo não é patrocinado pelo Obsidian, mas eu queria muito que fosse, porque eu adoro esse programa. E você deve estar se perguntando como vai funcionar essa aula, professor? É muito simples. Eu teria aqui tópicos que estarão destacados, com algumas imagens para exemplificar o tópico em questão, e vez ou outra terá uns textinhos de apoio, sabe? Uns textinhos para dar um contexto ali melhor, para evitar que o professor se perca. Pois bem, antes da gente adentrar a fundo para entender a tecnologia em si, nós precisamos entender um pouquinho de como começou. E não se preocupe que isso não será algo que vai tomar tanto tempo na nossa aula, mas eu acho que ao mesmo tempo é necessário. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a realidade virtual não começou em 2013, 2015, 2020. A realidade virtual é um conceito muito antigo. É um conceito que, se a gente pesquisar, a gente volta até os anos 60, anos 70, quando as pessoas sonhavam com a ideia de que um dia seria possível fazer isso usando um computador. E quando eu digo conceitos é porque as pessoas não tinham nem tecnologia suficiente para botar em prática aquela ideia que eles tinham, sabe? Até que nós chegamos nos anos 80 e se torna possível testar esse conceito, o conceito da realidade virtual, o conceito de você enxergar um mundo virtual com seus próprios olhos e interagir usando as suas mãos. Como nós podemos ver aqui, exemplos de headset dos anos 80 para os anos 90. Nós vemos aqui esses trambolhões quadrados, nós vemos algo que parece pesado, vemos luvas conectadas com cabos, algo que remete a um futuro do passado. Como que eu poderia explicar isso? Vamos pegar algo que remete ao que as pessoas dos anos 50 imaginariam que seria o futuro, sabe? Seriam esses protótipos aqui. Então quando você para olhar a geração antiga, você percebe que são trambolhos, e além de serem trambolhos, eles eram muito caros de se produzir. Então, tipo, tinha headsets que chegavam ali na casa do 8 a 10 mil dólares, que é muito dinheiro. Se 8 e 10 mil dólares é muito dinheiro hoje em dia, com a inflação de hoje em dia do mundo, imagina naquela época, tá ligado? Então, tipo, era realmente muito caro. E outra coisa que impediu essa tecnologia de dar certo nessa antiga geração, anos 80, anos 90, é o fato de que, além de ser caro de produzir e além de ser um trambolho, tanto o software quanto o hardware na época eram limitados demais para isso. Software é o programinha que você tem dentro do computador e hardware são os componentes externos que rodam aquele programinha. Ah, professor, eu não entendi. Você poderia dar exemplos? Claro que eu poderia, meus queridos alunos. Um hardware seria, por exemplo, um processador, uma placa de vídeo de um computador. Algo externo, algo que é feito para rodar o que está ali dentro, o virtual. E o software, então, seria os programas que rodam ali dentro. Os programas que rodam através de uma máquina que tem um processador e uma placa de vídeo. Como, por exemplo, sei lá, o Adobe Photoshop, o Google Chrome, tudo isso são softwares. Seguindo aqui, nós temos escrito também que componentes eram extremamente caros, placas de vídeo de consoles da época não conseguiam rodar jogos com fidelidade gráfica boa o suficiente e com resoluções altas o suficiente para se ter uma realidade virtual de qualidade. Ou seja, os gráficos da época, claro que, tipo, apesar de sua limitação, tem muito jogo bonito nesse período aí, mas o que acontece é que não eram bonitos o suficiente para se rodar dentro de um óculos de realidade virtual, sabe? Então, não passaram de protótipos, tudo isso daqui. Se a gente vier aqui pro lado, uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas a SEGA
SEGA, em 1991, anunciou o seu próprio VR, que nunca foi lançado, obviamente. Provavelmente por custo de componente, por ver que no fim do dia não valia a pena, sabe? E a gente tem de exemplo aqui jogos que não chegaram a ser lançados, mas que dentro do VR era isso que você ia enxergar, sabe? Joguinhos pixelados. E eu não tenho certeza, mas eu acho que esse VR da SEGA só tinha 3 graus de liberdade e não 6 graus de liberdade como hoje em dia. Mais pra frente vocês entenderão isso. E, ainda falando sobre VRs antigos, é muito comum a galera citar o Virtual Boy da Nintendo, que é isso daqui. Lembra esse negócio, esse visorzinho vermelho que a galera botava um tripé na mesa e usava um controle? Então, como tá escrito aqui, isso não é um VR, é uma desgraça, porque isso daqui é só um visor com uma tela que causava dor de cabeça. Esse console era tão ruim que os jogos tinham um pause automático depois de 10, 15 minutos que obrigava o usuário a enxergar o mundo real, porque se ele passasse mais de X minutos enxergando aquele visor, isso poderia fazer ele passar muito mal ou até prejudicar a sua visão. E não, isso não se compara aos VRs de hoje em dia, tá bom? Isso daqui realmente era uma gimmick, ou seja, tipo, era a Nintendo querendo inovar, fazendo um produto que era o protótipo do protótipo do protótipo. Não funcionou, Nintendo desistiu e fingiu que nunca existiu. Seguindo aqui, senhores, agora que vocês já têm o contexto da antiga geração e do porquê que ela não deu certo, nós vamos avançar um pouquinho no tempo e cadê? Aqui está. E nós chegaremos na geração atual, onde no ano de 2012 um querido chamado Palmer Luckey teve a ideia de tentar lançar um headset VR que tivesse um preço mais realista. Um cara que sabia da existência da realidade virtual, porque como eu falei, ela teve conceitos e protótipos antigamente, mas nunca foi algo viável de verdade. E esse cara, ele teve a visão de, pô, se pá que tá na hora, se pá que agora já é viável, se pá que agora, tipo, os PCs, consoles e tal já estão num nível de poder suficiente pra gente tentar fazer acontecer. Então, este homenzinho que vocês estão vendo aqui, o Palmer Luckey, criador da Oculus, resolveu lançar o projeto do Oculus Rift dentro do Kickstarter, que é um site de financiamento coletivo. E o financiamento deu muito certo. Ele conseguiu todo o dinheiro necessário para desenvolver protótipos até chegar na sua primeira versão de consumidor. E enquanto o Oculus Rift ainda estava em seu desenvolvimento e recebendo investimentos, pela primeira vez o VR estava nas mãos, olhos e ouvidos do público, com os Development Kits, que foram enviados para apoiadores. Ou seja, pessoas que apoiaram, que investiram no projeto tiveram acesso, e outras pessoas tiveram acesso através de amigos ou compraram de terceiros. Aqui embaixo vocês podem ver pessoas usando esses protótipos, esses Development Kits, que não era a versão final, não era a versão de consumidor. E aqui nós temos nosso querido Dudu, o BRKS Edu, que depois que eu fiz meu vídeo de VR, ele me informou que ele não ganhou o Development Kit. Ele teve que comprar com o dinheiro dele. Eu não sei se ele investiu diretamente no projeto ou se ele comprou por um terceiro. Mas a Oculus não tava dando o Development Kit pra todo mundo, tá ligado? A galera que teve que correr atrás pra conseguir. E depois de anos de desenvolvimento e investimentos, foi lançado o Oculus Rift CV1. O primeiro Rift, o Riftzão clássico que todo mundo conhece. Que lá em 2016 todo mundo falava sobre. Este homem aqui, ó, vamos dar uma aproximadinha aqui. Lançado originalmente com um sensor para rastrear a movimentação do headset e um controle de Xbox. Sim, é isso mesmo que vocês leram. O primeiro Oculus Rift, lá no início, não tinha nem controles que a gente está acostumado hoje em dia. Ele tinha só um controle de Xbox. Esse negocinho esquisito é um sensor de parede que servia para saber a posição da sua cabeça dentro do VR, para sua visão estar compatível com a posição da sua cabeça, e você tinha um controle para poder interagir com o jogo. Até que, mais tarde, foi lançado os controles Oculus Touch, que permitia pela primeira vez o usuário interagir com o mundo virtual. E esses controlinhos aqui. Senhores, eu acabei esquecendo de explicar isso na minha aula porque é algo muito básico, mas talvez seja necessário adicionar aqui. O que vocês estão vendo aqui na minha frente é um controle de Quest 2, e eu queria explicar como que funcionam os controles de VR, porque são todos basicamente no mesmo estilo, sabe? Se a gente olha o controle por essa direção, a gente vai ver que aqui na frente tem um botão, que é conhecido como trigger ou gatilho, que é o botão de ativação, sabe? Quando você tá com uma arma na mão, você vai atirar por esse botão aqui da frente. E aqui embaixo a gente tem um botão muito importante, que é o botão Grip, o botão de pegar. Quando você vai pegar um item na realidade virtual, você aproxima sua mão até esse item e segura esse botão aqui de baixo para fazer a ação de pegar o objeto virtual. E se a gente vier até aqui em cima, nós vamos ver o joystick, que é o botão que a gente usa para andar no jogo, o botão B e o botão A, que é um botão comum de qualquer controle que serve para você interagir ou abrir menus, coisas do tipo, sabe? São botões simples de interação. Aqui a gente tem um botão óculos, que é o botão para abrir o menu, e acabou, é só isso. É bem simplesinhos, bem basicão. E para que ninguém fique confuso ou bravo comigo, um ano mais tarde foi lançado o HTC Vive, um headset VR que também contava com sensores de parede e controle de interação, assim como o Oculus Rift. Vocês podem ver aqui, esse é o HTC Vive clássico. É a mesma tecnologia, melhor em algumas coisas e pior em outras. Sensores menores, resolução maior e controle bem mais pesado.
Esses controles aqui, tipo, é um negócio que a comunidade nunca gostou, sabe? E só saindo do VR aqui, você vê que tem 3 cabos diferentes, tá ligado? O negócio era muito cabo, rapaziada. Muito cabo. E bom, nós temos o VR e temos o controle. Como é que funcionava o sistema de rastreamento naquela época? Para os controles funcionarem de forma apropriada, era necessário mais sensores para detectá-los. Então a gente aprendeu aqui que para saber o movimento da cabeça e poder juntar com o movimento do jogo, a gente tinha um sensor. Mas para os controles nós precisávamos de mais sensores, que nós botávamos na parede. Nós não, porque eu nunca botei, eu acho que a maioria de vocês também não. Mas vamos continuar a aula aqui. Aqui nós podemos ver os sensores mais de perto, nós podemos ver algum suporte de parede, que a galera fazia, tipo, imprimia em 3D ou comprava online pra botar na parede. E o que eram exatamente? Como funciona esses coisas, como tá escrito aqui, né? Esses sensores são câmeras que enxergam infravermelho, ou seja, são câmeras de infravermelho. O headset, assim como os controles, emitem luzes infravermelho que servem para que os sensores detectem sua posição. Como vocês podem ver aqui, nós temos vários pontinhos que são luzes infravermelho, tanto no headset quanto no controle. Essas luzes não podem ser enxergadas a olho nu, apenas câmeras específicas conseguem enxergar elas. Por conta das câmeras estarem posicionadas... Ah, pelo amor de Deus, Juninho, eu já não falei pra você calar a boca, moleque! Obrigado. Como eu tava falando, senhores, por conta dos sensores ou câmeras estarem posicionados em volta do seu quarto, elas conseguiam enxergar e detectar os infravermelhos que estavam saindo do seu headset e do seu controle com profundidade, por assim dizer, falando de uma forma muito leiga, muito básica. Elas conseguiam entender o ângulo em que se encontra o dispositivo. Então se ele tá mais pra frente, se ele tá mais pra trás, se ele tá mais pro lado, tá ligado? Isso é ângulo. Se você não sabe isso a essa altura, xingue seu professor de matemática. E graças a essa tecnologia desses tais sensores, permitiu com que os usuários alcançassem os 6 graus de liberdade, uma coisa que eu já falei anteriormente, mas que eu vou repetir porque é muito importante saber disso. Enquanto um headset de celular tem apenas 3 graus de liberdade, um headset de PC, um headset comum ou um Quest mesmo, tem 6 graus de liberdade. Bruno, o que muda? Você tem uma rotação mais limitada. Então você consegue olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo, mas você não consegue se aproximar e nem se distanciar, porque quando você mexe a sua cabeça, a tela mexe junto com você. É um negócio que não é nada imersivo, inclusive fazia muita gente passar mal, e é por isso que os VR de celular não são mais vendidos hoje em dia, porque era simplesmente uma tecnologia ruim. Já com os 6 graus de liberdade, você consegue ter todas as rotações e ainda se aproximar e se distanciar. Como vocês podem ver aqui, ó, tudo isso daqui são os graus de liberdade. Up, down, pitch, yaw, forward, left, back, tá ligado? Tudo isso daqui. Todas as setinhas. Cada setinha é um grau de liberdade, por assim dizer. Então se você tem um amigo que fala que VR é uma merda porque ele usou um de celular, saiba que ele é apenas uma pessoa leiga que não tem conhecimento de que um VR de PC ou um Quest é bem diferente de um VR de celular. Tanto que é por isso que eu jamais vou recomendar para o meu público comprar um VR de celular para ter a primeira experiência com VR, porque a chance da pessoa se decepcionar é muito grande. Mas senhores, o tempo passou, e headsets como o HTC Vive e o Oculus Rift acabaram ficando antigos, porque a tecnologia, graças a Deus, foi se atualizando. Como nós podemos ver aqui, o tempo passou e com o tempo as empresas descobriram que era possível alcançar os 6 graus de liberdade sem precisar de 500 mil cabos e sensores de parede. Ah, uma coisa que eu não entrei muito em detalhe, é que esses VRs mais antigos eram um saco, era um porre o tanto de cabo que você tinha. Porque era um cabo para cada sensor, vocês viram ali, o HTC Vive tinha 3 cabos saindo dele, o Oculus Rift também era cheio de cabo, e para você escanear o seu quarto era muito mais chato. Deixa eu até mudar a tela aqui para explicar isso. Para você escanear o seu quarto, para você escanear seu espaço, era mais chato e mais difícil do que os headsets de hoje em dia. Você precisava de mais espaço, então como você precisava de sensor aqui, sensor ali e sensor atrás, você precisava de um espaço mais aberto, um espaço maior, sabe? Que não tivesse uma oclusão, ou seja, não tivesse nenhum objeto tampando o seu sensor, porque o sensor precisava ter a visão dos infravermelhos, sabe? Então, naquela época era comum você necessitar de um espaço maior no seu quarto, tanto por conta dos sensores da parede, quanto por conta dos jogos da época não terem o sistema de movimento de joystick. A maioria deles você se movia por room scale, então você dava um passinho, você se aproximava, se distanciava, sabe? Porque eram mais demos, eram coisas mais simples, como por exemplo Job Simulator, que é um jogo bem antigo do VR, é um jogo muito bom. Ele não tem como você andar no joystick, você apenas se aproxima e se distancia usando o seu corpo na vida real. Mas é bom lembrar que não é mais assim que funciona hoje em dia, tá bom? Hoje em dia todos os jogos têm como você andar por joystick, tem como você teleportar e você não precisa mais desses sensores. Nós chegaremos lá agora. O que vocês estão vendo aqui na tela são os Windows Mixed Reality. Em vez de ter sensores de parede, eles têm câmeras infravermelho acopladas no headset para detectar a movimentação dos controles e do próprio headset. Então vocês podem ver aqui, ó, tá vendo esses olhinhos aqui? Então, são as duas câmerazinhas que esses headsets tinham. Pela primeira vez, o usuário de VR não precisava de um monte de fio, de um monte de sensor. Ainda tinha fios, é claro, porque você precisava conectar no PC. Isso eram headsets que você conectava no seu PC. Mas era menos fio
e menos trabalho, sabe? Apesar de terem um preço mais amigável, ainda eram caros, e por ter poucas câmeras IR, seu rastreamento de controle não era tão preciso. Todos os modelos foram descontinuados. Como vocês podem ver aqui, eles tinham só duas câmerazinhas. Por conta disso, quando você ia buscar um item nas suas costas, muitas vezes o controle bugava. Tipo, o headset ficava, ué, cadê o controle? E ele saía voando por aí, sabe? Mas a Oculus decidiu testar essa ideia de câmeras dentro do headset, lançando em 2019 o Oculus Rift S e, ao mesmo tempo, o Oculus Quest 1, o primeiro headset standalone com 6 graus de liberdade. Antes disso, a Oculus teve um headset standalone chamado Oculus Go, mas ele tinha apenas 3 graus de liberdade, ou seja, era basicamente um headset de celular. Antes da gente continuar, vocês devem estar estranhando o fato de eu estar chamando esses dispositivos de headset e não de Oculus VR. O que acontece? O termo certo é headset porque é um negócio que vai na sua cabeça, é um Head Mounted Display, ou seja, uma tela montada na cabeça. Uma tradução literal é basicona, mas tipo, é uma tela que fica aqui na sua cabeça, presa na cabeça, e antigamente a maioria tinha fones junto, então por isso era considerado um headset, tá? Porque cobria toda a região da cabeça. O termo Oculus VR só se popularizou no Brasil por conta da empresa Oculus, por conta do Oculus Rift. Sabe, o nome Oculus se tornou algo tão comum que se tornou comum a galera se referenciar aos VRs como Oculus e não como headsets ou HMDs. Até porque HMD é a sigla gringa, então não faria nem sentido. Mas acho que é uma informação legal de se ter. Não se preocupe, você não tá errado em chamar de óculos, tá? Mas na gringa, tipo, é muito mais comum os caras chamarem de headset. Então lá, eles até dão risada de quem usa o termo VR Goggles, sabe? Que seria óculos VR. Porque lá o termo comum é headset. E senhores, quando a gente chega aqui no Quest 1, nós adentramos uma nova era. Porque como está escrito aqui, é o primeiro headset standalone. O que significa standalone, professor? Standalone é um headset na qual tem um processador dentro dele mesmo que acaba permitindo que o usuário jogue jogos VR sem a necessidade de um PC ou console. É isso mesmo que vocês ouviram. Aqui vocês podem ver a parte de dentro, a construção do Oculus Quest 1. E aqui em cima tem uma foto do Snapdragon porque o Quest 1 usava um chipset chamado Snapdragon 835. Você provavelmente já ouviu falar o nome Snapdragon porque é um processador muito, muito usado. Se não me engano, na verdade, eu acho que só a Snapdragon fabrica processadores para celulares. Então é basicamente um celular, tá ligado? Tipo, o Quest 1 era basicamente um celular. Tanto que, se você tem um Android mais atual, é capaz do seu processador ser mais forte do que o processador que tinha no Quest 1, sabe? O Quest 1, na época dele, ele já era limitado, porque o Snapdragon que estava dentro dele, basicamente trabalhava na base do milagre. Tipo, ninguém sabe como que eles fizeram dar certo, tipo, rodar jogos VR ali dentro. Porque era um processador que chegava a ser pior do que os celulares da época, sabe? Que tinham processadores melhores naquela época mesmo, lá em 2019. Mas, de alguma forma, deu tudo certo. De alguma forma, esse processador foi capaz de rodar jogos VR, de rodar, tipo, a tela, as lentes, os controles e os sensores, sabe? Tipo, foi mágica, foi milagre. E, com o Quest 1 dando certo, foi lançado o Quest 2, que aí tem um processador próprio para VR, que é o Snapdragon XR2. Bruno, o que é XR? XR é a sigla que engloba todas as tecnologias imersivas, seja VR, MR ou AR. É um processador da Snapdragon feito especificamente para rodar coisas de realidade virtual. E aqui eu falei nova era porque depois do Quest 1 veio o Quest 2 e junto com o Quest 2 vieram também novos headsets para competir nesse cenário, né, nesse ambiente aí. Como, por exemplo, o Piconil, que você vai encontrar o Piconil 3 e o Piconil 4, que tem processadores internos também e conseguem rodar jogos VR dentro deles sem necessidade de um PC. Claro que a fidelidade gráfica dos jogos e a física não é a mesma de um jogo de computador, porque no computador você tem um processador geralmente muito mais potente e uma placa de vídeo muito mais potente. Você tem que ter em mente que esses VRs aqui são milagres, sabe? Porque, tipo, ele tem um chipset ali dentro que é capaz de fazer tudo necessário para rodar VR. Ou seja, um sensor que vai detectar os controles, um sensor que vai detectar a posição da cabeça e um processadorzinho que consegue rodar jogos muito mais pesados do que jogos comuns de PC. Sabe? Porque vocês têm que ter em mente que o VR é sim mais pesado que um jogo comum de PC, por padrão. Porque você vai ter que rodar duas telas, você vai ter que rodar duas vezes, uma para cada olho. Tem que renderizar duas vezes, sabe? Em resolução mais alta, porque se isso daqui tivesse uma resolução 1080p igual ao seu monitor, você enxergaria tudo pixelado, tudo feio, tá ligado? Então isso daqui precisa, por padrão, ele precisa ter uma resolução mais alta que um monitor comum. Como tá escrito aqui, os headsets standalone são capazes de rodar jogos VR sem necessidade de um PC ou console. É tudo interno, prático, sem cabos.
Mas você pode conectá-los a um PC para rodar jogos mais pesados usando o poder do seu PC. Através de um cabo USB 3.0, ou seja, uma ponta é 3.0 e a outra ponta é USB-C, ou através de um roteador 5 GHz. Importante, senhores, 5G não é a mesma coisa que 5 GHz, tá bom? Existem roteadores que são 2.4 GHz e roteadores são 5 GHz, tá? São essas duas coisas, não tem a ver com 5G. Esquece 5G, não tem nada a ver. Para conectar no PC sem cabo, você pode usar apps como WearLink, Virtual Desktop, AllVR ou, mais recente, Steam Link. Dado todo esse contexto de standalones e de sensores e de câmerazinhas, tudo isso aqui você já entendeu. Agora que você sabe como é o externo, você quer saber do interno, não quer? Você tá até gritando aqui comigo, ó. Agora que eu sei como é o externo, eu quero saber do interno. Calma, você vai saber. Vamos descer aqui então. Vamos ver como é que é? Vamos ver como é que é? Eita, nossa senhora, eita, nossa. Como funcionam as lentes de um VR? Aqui nós temos a parte de dentro de um Oculus Rift CV1. Vocês podem ver que ele tem o quê? Uma lentezinha ali dentro, não é um simples monitor, sabe? É uma lente. A gente entendeu que o 6 graus de liberdade é alcançado através dos sensores e os controles ajudam a interagir com o ambiente e tal. Agora a gente precisa entender como que a gente enxerga. Aqui nós podemos ver um Oculus Rift CV1 desmontado, e aqui você vai encontrar o fone, a carcaça, a região do rosto, a carcaça do rosto. E aqui nós temos 2 painéis e 2 lentes. Bruno, como assim? O painel não é a lente não é o painel? Calma. Ó, aqui nós podemos ver mais de perto as lentes acopladas nos painéis. Entre os componentes dentro de um VR, você irá encontrar painéis ou telas de LCD, LED ou OLED, e uma lente sobrepondo esses painéis. Mas por que precisa dessas lentes? Por que eu não posso olhar para o painel diretamente? Porque, dependendo da construção do headset e do formato do painel, rolam distorções na visão. E além da distorção, o seu espaço de foco ocular, eu inventei esse termo aí, tipo, não sei nem como escreve em inglês nem nada, é infinitamente menor. Então, vamos pegar, por exemplo, tenta botar o seu olho extremamente perto do seu celular ou do seu monitor e vê se você consegue enxergar algo. Você não consegue, o seu olho desfoca, porque não tem... precisa de um espaço ali, sabe? Um espaço para a luz chegar de forma correta, tá ligado? Por isso existem as lentes, para corrigir tais distorções e aumentar o espaço de foco. E nós temos de exemplo as lentes Fresnel, que são as mais comuns e mais baratas que tem dentro dos headsets. Como a gente pode ver aqui, isso daqui é uma lente Fresnel, tá vendo? Tipo, essas repartiçõezinhas aqui. E aqui é a Light Source. Aqui, na verdade, tipo, é o painel, é de onde sai a luz. E a luz vai lá e bate nas lentes para chegar até o seu olho, sabe? Então a lente, ela funciona ali no meio para poder te dar um espaço melhor, tipo, pro seu olho focar, pro seu olho enxergar, para ter menos distorções, tanto de tela quanto de cor. E óbvio que eu não vou saber entrar nos mínimos detalhes, e até seria maçante eu entrar, mas basicamente saiba que ela funciona como um amplificador, como um magnifier, um magnificador. Então, tipo, funciona como uma lupa, tá ligado? Então, tipo, tem um painel ali e aí tem essa lupa na frente, tá ligado? É tipo isso. Porque não seria possível você só botar uma tela na sua cara. E graças a essas lentes você consegue enxergar com uma certa profundidade. Tanto que pessoas que usam óculos, como eu, é necessário que você acople lentes de grau em cima da lente do seu VR, ou então é necessário que você use óculos junto com o seu VR, porque se você for míope, você não consegue enxergar longe. É uma maldição que persegue a gente até dentro do VR. E ao mesmo tempo que é um negócio chato, é um negócio que é magnífico, que mostra realmente o poder dessa tecnologia, sabe? Por conta de ter o painel e a lente entre ela, você consegue ter uma certa noção de profundidade quando você está enxergando um ambiente. Você não enxerga, tipo, um ambiente plano. Você vê uma casa e uma cerca na frente, o seu cérebro e a sua visão conseguem entender que aquela cerca está na frente da casa, sabe? E por conta disso é necessário que pessoas que carregam a miopia usem óculos dentro do VR ou lente de grau. No meu caso, eu tenho lentes acopladas porque eu não gosto de usar óculos. Mas headsets como o Quest 2 e o Quest 3, eles oferecem um espaçador de óculos. Ou seja, você consegue distanciar melhor o seu rosto da tela para quando você colocar o óculos junto com o VR, não aconteça do seu óculos encostar na lente do VR. Porque se isso rolar, você vai estragar tanto a lente do seu óculos quanto a lente do VR. E imagina que problema, imagina que tristeza, rapaziada. Você riscar a lente do seu VR caro e do seu óculos caro, porque lente de óculos não é barato, sabe? E isso aconteceu muito no Oculus Rift CV1, tá? A galera de bobo ia tentar usar com óculos e pá, riscava os dois e estragava os dois. Nossa, cara. E se a gente subir aqui, a gente vai ver que as lentes Fresnel não são a única forma de você fazer lentes para VR. Existem também as lentes panquecas, que têm suas próprias vantagens e desvantagens. A maior vantagem sendo o fato delas serem menores, delas serem mais finas, permitindo que o headset por si só seja menor. Mas ela vai trabalhar basicamente da mesma forma. Ou seja, então, tipo, a luz vai bater, vai refletir e vai chegar até o seu olho, sabe? Então tem toda essa mecânica assim, tipo, do painel tá ali, a lente tá na frente, daí bate aqui e volta ali, bate aqui, volta ali, bate aqui, volta ali, para que você enxerga o mundo virtual com profundidade, para que você interaja com esse mundo virtual com profundidade através dos controles e do seu próprio headset.
Dado toda essa explicação, você agora adquiriu um conhecimento que você não tinha antes. Você aprendeu nessa aula por que a geração antiga falhou, como chegamos na geração atual, como funcionavam os primeiros headsets de consumidor, ou seja, os primeiros headsets da geração atual, como funcionam os headsets hoje em dia, que no caso é o Oculus Quest, e como funcionam as lentes. Você descobriu de uma forma básica. E, senhores, aqui por último, é por isso que tudo isso é impressionante. Senhores, é por isso, ó, por isso daqui que vocês estão vendo, meus queridos alunos. Juninho, cala essa boca, senão eu vou te tirar de sala agora. Como eu tava falando, tipo, é por isso que tudo isso é impressionante, porque olha o caminho que a gente teve, sabe? De 2013 até agora, 2023. Olha, a gente chegou e olha a gente, onde a gente pode chegar, porque isso não vai parar de evoluir. As lentes vão melhorar, os processadores internos vão melhorar, os computadores vão melhorar, tudo vai melhorar e tudo vai ficar só melhor, sabe? Então, tipo, é magnífico você saber do passado, para que você consiga aproveitar com mais prazer o futuro. Você que assistiu o primeiro PlayStation ser lançado, você que jogou o PS1 pela primeira vez e ficava maravilhado, não é incrível quando você para pensar o quão longe chegou os consoles, o PlayStation, o PS5 hoje em dia, ou o Xbox mesmo, aqui o Xbox os mais antigos a galera no Brasil não teve, né, só foi ter a partir do 360. Mas você pega o 360 pro Series X de hoje, sabe, tipo, é magnífico você ver a evolução gráfica, a evolução de narrativa, a evolução de gameplay, evolução de interação às vezes, porque a gente pega os controles de hoje em dia e eles são melhores, sabe? Tanto no manuseio deles, quanto na tecnologia que está dentro deles, de vibração, de toque. Então, é magnífico tudo isso, sabe? É magnífico a gente estar aqui vivo para presenciar o avanço de mais uma tecnologia. Assim como nós presenciamos... Deixa eu mudar a tela aqui, esqueci de mudar. Assim como nós presenciamos o avanço dos celulares, assim como nós presenciamos o avanço dos consoles, o avanço dos computadores, a gente tem o prazer de presenciar o avanço da realidade virtual, dos headsets VR, dos óculos VR. E agora, sabendo de tudo isso, você pode chegar no seu amigo ou na pessoa que você gosta e falar: mano, você por acaso sabe como que funciona um VR? A pessoa vai falar: não, como é que funciona? Você fala: então, tem esses sensores infravermelho aqui, tem essas camerazinhas aqui, aí tem a lente, aí tem um painel dentro, tá ligado? Daí, tipo, essa lente serve pra aumentar ali, pra, tipo, tirar as distorção e tal, enxergar melhor, o foco e bababá. E é isso, senhores, é isso. Agora vocês têm um conhecimento que vocês vão carregar pro resto de suas vidas. E eu sei, você acha que você vai esquecer, mas quando acontecer desse assunto entrar em pauta, seja na sua escola, faculdade, trabalho, você vai ter mais conhecimento que a maioria das pessoas. E essa é a parte legal do saber, do conhecimento. Porque não é um conhecimento tão inútil assim, é um conhecimento que logo mais eu digo 5, 10 anos, fará parte da nossa vida. Então é muito interessante, é muito gostoso saber desse tipo de coisa. Pelo menos na minha opinião. Esse aqui não é o único vídeo em que eu explico um pouquinho da história do VR e um pouquinho do funcionamento do VR. Tem 2 vídeos no meu canal principal que falam sobre isso, que vai estar aparecendo aqui nos cards, na verdade aqui, acho que é aqui que aparece. Se clicar no izinho ali, ou clicar, vai ter as opções de vídeo, onde o primeiro vídeo eu falo um pouco sobre realidade virtual, sobre como ela chegou onde está, e o segundo vídeo é da minha experiência, onde eu conto com mais detalhes como é a sensação de estar pela primeira vez inserido em ambientes virtuais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu duvido muito que esse vídeo vá chegar longe, mas se chegar, muito obrigado. Muito obrigado. Só de você estar aqui até o final, isso mostra, tipo, o carinho que você tem por mim, pelo meu conteúdo e por esse assunto. Então, obrigado de verdade. Por mais que você esteja jogando Fortnite na segunda tela ou lavando a louça. Muito obrigado mesmo. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.